Olá, às 2 horas da manhã estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, né? Hoje, dia 2 de agosto de 2022, e vamos agora começar uma nova série. Assim, o último vídeo gravado, que falava sobre Abraão, não terá uma continuidade, pois este vídeo aqui será o último da série anterior e o primeiro de uma série seguinte. Essa é a nossa ideia. Começamos a falar de Abraão e do monoteísmo patriarcal. Começamos e vamos parar aí por enquanto. E este vídeo aqui, que vai abordar o mesmo assunto, vai fechar a série anterior, que começou a falar de Abraão, e vai iniciar a série posterior. Vai se chamar O Reino de Deus. Será uma nova série. Então esse vídeo vai pertencer a duas listas, a duas playlists. Vai ser o último vídeo da série O Império. E vai ser o primeiro vídeo, simultaneamente, da série O Reino de Deus. Estabelecido isso, e vocês entenderam bem o porquê, nós vamos agradecer, mais uma vez, os donativos, os alunos que se matricularam no Colégio dos Magos Caldeus, 14, já estamos com 14, animados, parece que essa geração veio com muita força. O material, o pessoal tem pedido o material, descobriram que finalmente podem pedir o material que eu falo aqui. Tudo que eu falo aqui e que eu tiver, eu estarei colocando à disposição de vocês, sem cobrar nada. Você determinará qual a sua doação, quanto você quer doar por aquele material. Não tem um preço. Então, 2 livros que são da minha autoria já foram espalhados por vários que me mandaram pedir, que é Cabala Cristã e A Origem da Cabala. Então, podem pedir pelo meu e-mail. Finalmente, vamos deixar o meu preito de gratidão, meu maior agradecimento aos meus 8 caribus que me sustentam e que me dão uma vida digna. Feito isso, vamos começar então a nova série, que é, simultaneamente, encerramento da série anterior. Portanto, vai pertencer às duas listas. Contrariamente ao que se imaginava, e o que a maioria dos historiadores das religiões estabeleceram, o monoteísmo era a religião original da humanidade. E isso é fácil de provar. Tenho aqui na minha mão 2 livros. Todos os 2 falam da arte pré-histórica e primitiva. Um é do professor antropólogo, diretor do Museu Antropológico de Munique. Meu Deus. Vamos lá, tem que dar o nome dele. Celebridade Andreas Lommel. O outro é da crítica de arte, abalizadíssima e respeitável Gina Pichel. Então, ambos os livros falam da pré-história, História Universal da Arte e Pré-História. E ambos os livros começam com a datação de 12.000 a 15.000 anos antes de Cristo. Então, a nossa história agora, nesta nova série, que ainda se prende à antiga, encerrando, se chamará O Reino de Deus, e vai começar por essa afirmação. A primeira crença da humanidade é o monoteísmo, e não o politeísmo, contrariamente ao que tinham dito, espalharam e infestaram o mercado de livros de história das religiões, de religiões comparadas e mitologia comparadas. Se eu abrir esses 2 livros, ou seja, 15.000 anos atrás,
nós vamos encontrar na professora Gina Pichel esta figura. Esta figura de uma mulher que foi erroneamente considerada Vênus, tão feia desse jeito não poderia ser. Só um idiota acharia que essa figura de marfim, gorda, as pernas tortas, cheia de celulite e os seios caídos no umbigo, seria uma Vênus. É uma deusa. Uma deusa. Sabem o que significa isso? Significa que na pré-história, de 12 a 15 mil anos atrás, o homem pré-histórico era monoteísta. Exatamente isto. Temos aqui a prova, na professora Gina Pichel, de que só havia um Deus há 15 mil anos atrás, ou 12 mil anos atrás, e esse Deus tinha um rosto feminino. Era o lado materno de Deus. Para corroborar esta ideia da Gina Pichel, nós vamos pedir socorro ao professor Dr. André Arlomel e vamos encontrar algo extremamente semelhante. Está aí a mesma figura, a deusa. Agora já sem dúvida nenhuma. Nesse livro ele já deixa bem claro que essa figura não tem nada a ver com Vênus, porque esse chifre que está na mão dela está cheio de um sangue mágico, misterioso, que quando ela derrama sobre a terra, cria. E aqui do lado temos uma figura que estará sempre aderente a ela, o touro, e que depois vai ser o símbolo dela. Que coisa curiosa. Então, na Idade das Cavernas, o homem era monoteísta, só que adorava uma deusa, mas o símbolo dessa deusa era um touro, que vai se tornar o touro El. Ou seja, a divindade feminina adorada pelos pré-históricos vai, por algum meio, se tornar andrógina ou depois masculina e vai ser representada pelo touro. O nome de El era chamado Touro El, devido à sua vitalidade. Aqui nós temos, portanto, duas provas incontestes de que um deus era representado por um touro e era representado de forma feminina. Pronto, está mais do que provado de que a religião primitiva era monoteísta. Isso Eduardo Churret vai explicar detalhadamente no seu livro Os Grandes Iniciados, que já exploramos, no capítulo onde ele fala dos patriarcas monoteístas do deserto, onde ele faz uma longa dissertação atestando aquela realidade, mostrando que havia uma sociedade universal, que está descrito em Gênesis 5, com o título de Os Descendentes de Adão, e, na verdade, essa sociedade patriarcal tinha uma intenção: criar o reino de Deus na terra, um reino de um Deus monoteísta. Pasmem, o monoteísmo esotérico do Egito não saíra nunca para fora dos santuários, e a ciência sagrada dos egípcios constituiria sempre privilégio de uma reduzida minoria. O que é que ele disse? Ele disse que os egípcios eram monoteístas e que faziam o povo acreditar no politeísmo. Gente, isso já hoje é que nem azeite e vinagre, como dizia minha avó. Vou reler. O monoteísmo esotérico do Egito não saíra nunca para fora dos santuários, e a ciência sagrada deles constituiria sempre privilégio de uma reduzida minoria. Mas seus inimigos de fora começaram já a abrir uma brecha nesta concepção, de modo que, quando chegamos ao século XII a.C., a Ásia mergulhava no culto da matéria. A Índia marchava a passos largos para a sua decadência, e um poderoso império se tinha levantado nas margens do Tigre e do Eufrates e da Babilônia.
Os reis da Síria, proclamados monarcas dos 4 reis da quarta região do mundo, aspiravam a levar as fronteiras do seu império até o extremo da terra. Ou seja, no Egito, a autoridade pertencia à ciência, e os sacerdotes tiveram sempre sobre a realeza um poder moderador. E a divindade cultuada pela elite, pelos sacerdotes e pelos reis era um Deus único. A mesma coisa que nós tivemos aqui. Então, Churré nos dá, na sua redação, que os egípcios eram monoteístas e escondiam isso, deixando essa afirmação, essa crença escondida nos santuários da nobreza sacerdotal e real, que fazia o povo adorar crocodilo, vaca, o Nilo e outras coisas. Então, aqui começamos a nossa tese. A sociedade patriarcal monoteísta do deserto era uma conjuração, primeira sociedade secreta do mundo, universal, reunia homens de todas as nações, tribos e povos. Os nomes que aparecem na lista dos filhos de Adão são falsos. Eram homens de quaisquer nações, contanto que acreditassem numa coisa. Um dia, a terra teria um único monarca. Esse monarca seria representante de um único Deus, e esse único Deus seria, portanto, a prova de que a concepção primitiva do ser humano era de que há um só Deus verdadeiro. Gente, isto é revolucionário. Paulo vai dizer: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos chegar daqui, pela história, até o cristianismo, onde essa ideia será restaurada. Mas passaremos por outros que tentaram fazê-lo. Contudo, ninguém o fez com o brilhantismo de Jesus. Então aqui está a prova inconteste de que o monoteísmo precedeu o politeísmo. E, quando recorremos à ciência, pegamos a enciclopédia Delta Larousse, já mostrei a vocês várias vezes, mitologias, francês, e no capítulo especificamente dedicado à mitologia semítica, nós vamos encontrar, ao contrário dos muitos deuses do Egito, ao contrário, que isso era imposto às multidões que eram enganadas, ao contrário disso, os semitas, na sua mitologia, eles não enganavam uns aos outros. Eles adoravam realmente o único Deus. E esse Deus se chamava El. Então, no capítulo que já mostrei no vídeo anterior, Mitologia dos Semitas, nós vamos encontrar aqui a definição e a descrição desse Deus que já foi representado como uma deusa. Ou seja, que começa 15 mil anos antes de nossa era, ou seja, 15 mil anos atrás, começa a ser representado por uma mulher, e Eduardo Churré diz que isso era a concepção deles, e por um touro. Por isso as cavernas de Dordogne, Lascaux, Altamira estão cheias de touros. E aí agora nós vamos ler para vocês o perfil desse Deus. Esse Deus único, Deus escondido, que os egípcios, o povo não conhecia, porque a realeza sacerdotal e a nobreza escondiam. Então, vamos ver agora como é que é esse Deus descrito pela enciclopédia Delta Larousse. Já li isso antes. O Deus El.
Então, a forma feminina, já aliada, curiosamente e paradoxalmente, a um touro, que dá uma noção de virilidade e masculinidade, vai ser definido aqui, no livro de ciência. E nós vamos ver aqui, o deus El. O panteão ugarítico é presidido por El, cujo nome é comum em todas as línguas semitas, significando o Deus por excelência. Seu título de touro, olha só, acabamos de mostrar lá a figura, lhe confere uma pujança, um poder irresistível. Ele é o pai dos deuses inomináveis e também é o pai dos homens. É o criador das coisas e de tudo que é criado. É representado por um velho e o chamam o ancião dos anos. Assim como será chamado quando se tornar o Deus de Israel, na visão de Daniel. Em um trono, um velho de longas barbas, com a cabeça dividida ao meio, metade que escorre para o lado direito é gelo e metade que escorre para o lado esquerdo é fogo. O ancião dos dias é o nome que Daniel dá a esse Deus único, monoteísta. Vamos encontrá-lo, portanto, entre os semitas, especificamente descrito no Apocalipse de Daniel. Continuemos. Portanto, com o título de Ancião dos Dias. Do velho El, chegamos a uma figura que tem a barba farta, sabedoria infinita e suprema bondade. Está aí as características dessa divindade, que vai ser, na mentalidade da sociedade monoteísta patriarcal do deserto, o Deus que será adorado na mente deles no futuro mais remoto possível, quando a humanidade estiver madura o suficiente para conseguir conceber que só há um único Deus, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então, aqui nós temos. Não precisamos ir além. Vamos ficar com o velho El, com sua barba farta, mas com as suas tríplice qualidade, que seria sabedoria, poder e bondade. Cultivada assim na maioria das sociedades secretas, sabedoria, poder e bondade. Então, é a essa divindade que os semitas vão adorar e vão espalhar. E depois vão corromper. Aqui, no livro de ciência, estamos dando de modo coerente e sequencial como é que a humanidade começou a sua saga religiosa, concebendo, portanto, não se sabe como, mas um único Deus, representado por uma mulher e um touro, posteriormente representado por um homem, e esse homem é a sabedoria, o poder e a bondade. El não faz nada, é um Deus ocioso. Sentado no seu trono, ele significa apenas a garantia da ordem universal. Por quê? Porque o poder dele é tal que ele ordena e se faz. Deus disse e foi feito. Ele criou tudo com o poder da sua palavra, pensamento. Então, é esta a concepção mais antiga que a humanidade tem de Deus. Monoteísmo. Está mais do que provado? Está. Começaremos essa nossa série assim, e é este o sonho, que os velhos patriarcas, enquanto os camelos dormem, descansam, e as mulheres e as crianças dentro da tenda repousam, eles estão ao redor da fogueira, discutindo, sonhando como será a humanidade quando o reino de Deus, é esse o nome que ele vai dar, e que Jesus Cristo vai trazer, ele vai se referir a essa futura época com esse nome, mas nele, na história dele, nos evangelhos,
já temos isso, o reino de Deus. Então, o Império Sionista, que era idealizado como algo bom, tem raiz aqui, mas aqui não com o nome de império, mas o reino de Deus. E aí, infelizmente, a ideia vai ser corrompida. Nós vamos encontrar aqui no livro A Religião de Israel várias passagens que mostram isso. Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai além do rio Eufrates e chega pelo Mediterrâneo até os cananeus. Mas esse povo também tinha habitantes na Babilônia e na Arameia, ao norte da Babilônia. Ao norte? Não. Norte e ocidente da Babilônia. Assim, Lenormand, é o nome que ele dá, prova como é que na língua acádia, então, no idioma verdadeiro dos acádios, o nome de Deus será El, Ilu ou Assur. Que a influência exercida em tempo útil por esse povo sobre os semitas da Babilônia, estamos falando aqui dos semitas do norte, haja sido imensa, basta para que tal nos convença, para sabermos até onde no domínio da civilização material a arte e a religião se impõem. Os semitas do grupo norte e os semitas do grupo sul, diferentes entre si, adoram, como os povos indígenas da Babilônia, um único Deus. Antes de mais nada, o sistema de numeração sexagesimal aqui não interessa. Nos pequenos poemas acadianos, vamos encontrar versos ilíricos paralelos em estrofes. E no livro de Josué, Teraque, pai de Abraão, já é pagão e politeísta, portanto, já degenerou. Ora, o politeísmo dos babilônios, dos assírios, dos arameus, dos sírios, fenícios e árabes é um fato incontestável. A ideia degenerou. Mas todas as tribos vindas, como dissemos, do norte da Arábia para a Babilônia e para a Síria, adoravam ou o astro, os astros ou o fogo, e encontraram na Palestina o culto dos mesmos deuses. Os próprios nomes de algumas dessas divindades eram idênticos. Aqui já vemos a degeneração. O Gênesis conta que Abraão, o alto pai mítico dos hebreus, aqui estamos conectando com o vídeo anterior, encontrou no país de Canaã Melquisedeque, o único que continuou adorando o Deus único. Esse nome será para nós verdadeiramente uma coluna. É Melquisedeque que não vai, de modo algum, permitir que haja a degenerescência do monoteísmo. Para ele, que é Cohen, sacerdote de Elion, esse Deus El deverá ser mais tarde o Deus dos filhos de Israel, até o tempo em que eles saem do Egito, quando Moisés cria Javé. El ou Ilu, o Deus semítico cuja natureza foi a mais obscurecida pelos séculos, justamente por ser o mais antigo, pois vai até a Idade da Pedra. Antes de ser o Deus dos patriarcas hebreus, tinha sido a suprema divindade dos povos primitivos. Então, guardem esse nome, Melquisedeque, com o nome de Bel, Malik ou Ilu. Nós vamos encontrar
Na Babilônia de Hammurabi, segundo Schrader, o culto de El, na Babilônia, num santuário onde quem oficia é exatamente Melquisedeque. Mas aí, logo mais, El aparece tendo uma esposa, que é Elate ou Ilate, ou Alate. Já está degenerado. Contudo, Melquisedeque não cede. Ele mantém. E os mitos que se sucedem a Melquisedeque vão dar Cronos, Diaus, Ilu, mas quando erigem uma cidade, chamam a esta torre Babael, que quer dizer porta de El, ou pai El. Assim, em vários momentos da história, nós vemos se alternar o monoteísmo com o politeísmo. Mas as casas de El, erigidas inicialmente como pedras consagradas, pelo vinho turvo do sangue dos sacrifícios, será os lugares onde esse Deus será adorado. A Bíblia oferece sacrifícios a este Deus, o que já é uma degeneração nos cultos de Jerusalém. Vamos dar um pulo. Aqui já estamos vendo que só há um homem que manteve esse culto na sua pureza. Dão-lhe como esposa Estar, que deveria significar o princípio das forças da terra, unidas a ele, que é o céu, depois o princípio úmido e fecundante, que, oposto ao Sol, representaria a Lua, ou o planeta Vênus. Aqui ele já está casado. E aí o que vai acontecer é exatamente a degenerescência. Mas nada mais bem estabelecido do que o monoteísmo sombrio e severo dos últimos redatores do livro Judeus, e principalmente dos profetas da escola de Jeremias, que também mantém, como Melquisedeque, a crença no Deus único. Então você vê que ele vai existir e vai ser o Deus único. Ali ou aqui, degenerado, mas os profetas judeus mantêm a sua imagem e Melquisedeque e a sua dinastia vai mantê-lo, apesar de os cananeus terem feito gerações e mais gerações uma degenerescência, deturpando o caráter desse Deus. Mas temos aqui, no livro A Bíblia Disse a Verdade, um documento fantasticamente importante. Esse documento é a prova cabal de que, no tempo dos patriarcas, existia o monoteísmo. Então agora nós vamos ver o Dr. Charles Marston dizer o que o nosso querido Edward Churré afirmou. Os acontecimentos relatados nos primeiros capítulos do Gênesis parecem ter se desenrolado nas vizinhanças do Eufrates. É um país de aluviões. Sob a superfície, as escavações revelaram vestígios de vasta civilização, que vai a 5.000 anos antes da era cristã. Ousar tirar conclusões definitivas torna-se perigoso, mas logo de início impressiona-nos os patriarcas anteriores ao dilúvio terem o monoteísmo, crença em um só Deus, precedido do politeísmo, a crença em um só Deus. Tal é, aliás, a conclusão pesada e refletida a que chega o Dr. Langdon, professor de Assyriologia da Universidade de Oxford e uma das maiores autoridades da literatura cuneiforme. E em tudo o que se relaciona ao distante período da civilização correspondente a essa literatura. A conclusão do Dr. Langdon é tão pesada de consequências que não há nenhum livro sobre o Antigo Testamento
que não ateste aquilo que ele diz. História antiga, arqueologia da Terra Bíblica, todos mostram que o Deus único, El, sofreu influência. E para mostrar essa importância da sua descoberta, vamos pegar um trecho de mitologia semítica do Dr. Langdon. Temo não convencer ninguém ao concluir que, tanto no que concerne à religião sumeriana quanto à semítica, o monoteísmo precedeu o politeísmo e a crença nos espíritos bons e maus. Estabeleci com o máximo cuidado a prova aduzida, as razões apresentadas em favor dessa tese e dessa conclusão. E mais longe, depois de escrita a minha obra, El, ou Ilá, divindade primitiva, Deus Altíssimo e único, vai ser, em uma outra passagem célebre, descoberta pelo Dr. Langdon, por volta do ano 1000 a.C., uma relação dos reis sacerdotes sumérios. Nessa relação, ele aparece com o nome de El Elyon, também chamado Ipsistos, ou o Altíssimo, que é o Deus de Melquisedeque. Vamos dar um pulo e vamos ver agora o achado mais importante para a nossa história. Aqui está o mapa da Síria, da Ciro-Fenícia, e nesse mapa da Ciro-Fenícia, onde tem Antioquia, Alexandria, Palmira, Damasco, Harã. Agora aqui nós vamos encontrar, ó, daqui que Abraão parte. Então, quando eu for falar da história de Abraão, nós vamos mostrar que é daqui. É aqui, Harã, escrito Aurã, é aqui que Abraão revive o culto a El, o Deus único, que se revela a Abraão. Mas vamos encontrar, através das mãos do Dr. Langdon, perito em assiriologia, respeitabilíssimo, a relação dos deuses, dos reis sacerdotes sumerianos, onde se diz: geração 11, vários homens nasceram, e entre eles Misó e Silique, que quer dizer franco e justo. Esses homens descobriram o uso do sal. O Dr. Langdon observa que a palavra Misó deveria ser escrita Michor, e esse erro prova que o autor estava de volta com nomes babilônicos. E na mitologia babilônica, Michó e Silique são assistentes do deus Shamash, que vai ser o nome para, segundo o Dr. Langdon, ser o deus El. Muda o nome, mas é o mesmo. De Michor nasceu Tautus, porém de Silique os Dioscuros ou Cabiras. Assim, os Cabiras seriam semitas. Aqui nós temos então um documento, lista dos reis sacerdotes sumérios, encontrado pelo Dr. Langdon, escrito por Sanchuniathon, historiador fenício, que não deixa a menor dúvida. As crenças primitivas que começam na pré-história são de um Deus único, monoteísta. Ponto. Esse era o objetivo desse nosso capítulo. Depois, então, vamos chegar à história de Abraão. Mas Abraão vai redescobrir, através de uma revelação, este notável vidente, o que, na verdade, o documento encontrado pelo Dr. Langdon, lista dos reis sacerdotes sumérios, está aqui como prova documental de que a divindade primordial da humanidade é una. Mesmo que seja representada por uma mulher, então o mundo começa monoteísta. E aí, a esse monoteísmo
a sociedade patriarcal monoteísta vai chamar o reino de Deus na Terra. Em Jesus Cristo vamos encontrar essa revelação e o Evangelho vai consistir todo ele nisto. Portanto, com os livros que nós mostramos aqui, Os Grandes Iniciados de Edouard Churret, A Bíblia Disse a Verdade de Charles Marston, A Religião de Israel do Dr. Júlio Soury, a Enciclopédia Delta Larousse e os 2 livros de arte pré-histórica e primitiva da doutora Gina Pichel e do professor André Lommel. Nós temos a prova cabal e definitiva, que ao contrário do que se espalhou, ao contrário do que os sábios disseram nas suas exposições sobre a religião primitiva, tudo começa com o monoteísmo, embora representado a face feminina de Deus, a deusa, senhora dos animais nas cavernas, representado por um touro, parece meio contraditório, ou depois vai ser representado por um velho sentado num trono de longas barbas e um rio de lava caindo do lado direito e um rio de fogo caindo do lado esquerdo. Então, sem dúvida nenhuma, posso afirmar, nesse primeiro capítulo da série O Reino de Deus, que a humanidade começa por aquela ideia que Jesus veio implantar. Há um só Deus, um só Pai de todos os homens. E esse Deus reinará. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nós cristãos cremos, no querigma de Paulo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse capítulo fica aqui como o início da série O Reino de Deus, que seria o verdadeiro sionismo se tivesse conseguido ser implantado na Terra. Estamos no mesmo tema. Sionismo verdadeiro ainda existe, e o sionismo falso ainda não apareceu, porque estamos 15.000 anos atrás, e o sionismo falso só vai aparecer no ano 430 a.C. E Cristo vai combatê-lo nos evangelhos. Sem sombra de dúvida, deixo nesse capítulo todas as provas, através da literatura mais confiável, que a humanidade era, desde o princípio, inexplicavelmente monoteísta. Desde as cavernas até a lista dos reis sumérios, por volta do ano 1000, e Melquisedeque, sacerdote babilônio. Pronto. Então, o reino de Deus na terra seria o sionismo verdadeiro, onde um rei sábio, poderoso e bom, visto assim por Daniel no seu trono, de barbas longas, que é um Deus ocioso, não faz nada porque seu poder é infinito e ninguém o contesta, mas ele é apenas a garantia da ordem universal. Representado ideologicamente por Hesíodo e outros como sendo o éter ou o caos, mas antropomorficamente representado ou como um touro, ou como uma mulher, que é o seu lado materno, feminino, ou como um velho sentado no trono de longas barbas. Essa série agora, que começa com esse vídeo, vai mostrar o que seria o sionismo verdadeiro, que nós vamos chamar o Reino de Deus, saindo assim da série O Império, mas a ideia é a mesma. Um mundo onde reinaria um Deus sábio, poderoso e bom. E esse Deus teria um representante, um único rei,
e esse rei seria o Messias. E esse Messias faria com que a terra fosse um paraíso. Esse é o sionismo verdadeiro, deturpado por Esdras e transformado na OTAN, transformado naquilo que nós sofremos durante 2000 anos e que Vladimir Putin está destruindo dia a dia. E será destruído, porque Deus não vai permitir que nenhum homem destrua a sua obra, e está previsto por ele. Ele reinará para sempre, diz Handel no Messias. E ele reinará para sempre. Teremos, portanto, a que custo for, o reino de Deus na terra. Como Jesus Cristo disse, é chegado o reino de Deus. E agora, Vladimir Putin luta contra o falso sionismo para restabelecer o verdadeiro sionismo. Vejam vocês, então, das deusas das cavernas pré-históricas, de 15.000 anos atrás, até Vladimir Putin, em 28 de fevereiro de 2022, que começa a invasão da Ucrânia. Quanto tempo não passou? Mas agora, Putin vai botar as coisas no lugar. E nós voltaremos a essa ideia que vai atravessar os séculos e que nos vídeos posteriores nós vamos explorar. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor e um só Pai de todos os homens, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mais pura verdade e isso se concretizará. E essa é a ideia central, o sionismo original, degenerado por Esdras, canalha, patife, que eu não sei como é que o livro desse desgraçado continue ainda no cânon bíblico. Provei aqui, pelos livros mais abalizados, que a humanidade começa monoteísta. E agora vamos retomar o monoteísmo, porque temos 3 religiões monoteístas: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. O resto vai ficar para o próximo capítulo. Deem seu like, não esqueçam, e até o próximo dessa nova série, que se chamará O Reino de Deus.